Desde o seu primeiro uso devastador em 1945, as armas nucleares têm sido uma enorme fonte de ansiedade e medo ao redor do mundo inteiro. Por quase um século, vivemos sabendo que nossos líderes mundiais poderiam nos lançar em uma guerra nuclear com destruição em uma escala nunca antes vista na história. Mas quão provável é realmente esse cenário? E qual foi a maior arma nuclear já lançada? E como uma bomba nuclear funciona mesmo? Acho bom você vestir o seu traje de proteção e se preparar para o impacto, pois você está prestes a ser atingido por uma bomba de conhecimento. Vamos começar com um pouco de história e fazer a pergunta: por que as bombas nucleares foram desenvolvidas? Em 1938, apenas um ano antes de o mundo mergulhar na guerra, o cientista alemão Otto Hahn estava trabalhando em um laboratório em Berlim quando descobriu algo realmente incrível: a energia nuclear. Ao dividir o núcleo de um átomo, a menor unidade de matéria conhecida, Hahn percebeu que uma quantidade monumental de energia foi liberada. Após a divulgação de suas descobertas, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, estava preocupado que os alemães usariam essa energia recém-descoberta para desenvolver uma super-arma. Então ele encarregou os cientistas dos Estados Unidos de desenvolver uma bomba primeiro. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, esses esforços foram dobrados e Roosevelt estabeleceu o Projeto Manhattan. Com sede em Manhattan, Nova York, o projeto foi um esforço conjunto dos militares e várias centenas de cientistas para armar a energia nuclear. Apenas 4 anos após a sua formação, seu objetivo foi alcançado. Em 16 de julho de 1945, os Estados Unidos realizaram o primeiro teste de uma bomba nuclear, com o codinome de o Teste da Trindade. Essa bomba, contendo 1 quiloton de poder destrutivo, o mesmo que 1.000 toneladas de explosivos convencionais, foi lançada sobre Socorro, no Novo México. A explosão resultante surpreendeu os militares dos Estados Unidos e deixou o local da bomba tão irradiado que até hoje em dia a área contém mais de 10 vezes o nível normal de radiação. Em outras palavras, foi um sucesso retumbante. Menos de um mês depois, os Estados Unidos colocariam essa nova tecnologia aterrorizante em uso. Com a guerra quase acabando, mas o Japão se recusando a se render, o recém-empossado presidente Harry S. Truman ordenou o bombardeio atômico da cidade de Hiroshima. Quando a bomba, que foi chamada de Little Boy, foi lançada, tudo mudou. O avião escolhido para a missão, um bombardeiro B-29 Super Fortress, chamado The Enola Gay, chegou a Hiroshima às 9h14 do horário local, em 6 de agosto de 1945. O bombardeiro chamado Thomas Farby lançou essa bomba de quase 4.500 quilos. Então, o piloto, Paul Tibbets, virou bruscamente e voou para longe da cidade o mais rápido que pôde. 43 segundos depois, Little Boy explodiu com a força de mais de 16.500 toneladas de TNT. A explosão nuclear vaporizou instantaneamente qualquer pessoa em seu centro, queimou o solo ao redor a temperaturas superiores a 3.900 graus Celsius e enviou uma onda de choque que esmagou edifícios e destruiu terras por quilômetros ao redor. Era um inferno na Terra. Uma assustadora nuvem em forma de cogumelo subiu no ar a 6.100 metros acima da cidade, bloqueando a luz do sol para os que estavam abaixo. Mas ainda assim, o imperador japonês Hirohito se recusou a desistir. Surpreso, mas inabalável, Truman ordenou o lançamento de uma segunda bomba, dessa vez sobre a cidade de Nagasaki. Essa bomba, chamada Fat Man, era ainda maior e mais poderosa que a sua antecessora. Apenas 3 dias após o bombardeio de Hiroshima, a Fat Man caiu de um avião dos Estados Unidos e explodiu sobre Nagasaki, destruindo mais de 6,5 quilômetros quadrados da cidade. Uma segunda nuvem de cogumelo foi lançada no ar, e a chuva radioativa queimou qualquer pessoa que tivesse a infelicidade de ter sobrevivido à explosão inicial. Sim, poderia ter sido melhor ser vaporizado do que estar um pouco mais longe quando a bomba explodiu. Aqueles que não estavam na explosão imediata sofreram todos os tipos de doenças desagradáveis, como queimaduras, ferimentos internos e cegueira. E muitos acabaram sucumbindo. O imperador Hirohito, vendo tamanha destruição, finalmente anunciou a rendição do país, ao custo de mais de 200.000 vidas inocentes. E assim os Estados Unidos venceram a guerra. Talvez, sem surpresa, as recém-formadas Nações Unidas fizeram um de seus primeiros atos para impedir as armas atômicas. E ainda menos surpreendente, isso foi completamente ignorado. Nos anos que se seguiram à guerra, os Estados Unidos continuaram testando bombas atômicas. E a União Soviética, sob o regime comunista e firmemente contra o modo de vida americano, acelerou seu próprio programa nuclear. Em 1949, a União Soviética tornou-se a segunda nação a detonar com sucesso uma bomba nuclear. A Guerra Fria havia começado oficialmente. 2 nações com sistemas de crenças muito conflitantes, ambas abrigando as armas mais poderosas que a humanidade já viu. O que poderia dar errado? Mas sabe onde não tem como errar? Em apertar os botões de curtir e se inscrever abaixo, para que você receba recomendações incríveis e conteúdo como esse entregue em sua página inicial quase todos os dias. Mas enfim, vamos continuar explodindo as coisas.
Em 1952, 3 anos após o primeiro teste nuclear bem-sucedido da União Soviética, e com as tensões da Guerra Fria aumentando cada vez mais, os Estados Unidos levaram o armamento nuclear a um nível totalmente novo, ao detonar a primeira bomba de hidrogênio. Você consegue adivinhar o quanto essa bomba de hidrogênio era mais poderosa do que as primeiras bombas atômicas? 10 vezes? 100 vezes? É claro que não. Era 1000 vezes mais poderosa do que a bomba lançada em Hiroshima, pois destruir uma cidade inteira não é o suficiente. Quando a bomba explodiu sobre uma remota ilha no Pacífico, a explosão teve uma força monumental de 10,4 megatons de TNT, que são mais de 10 milhões de toneladas desse material. A explosão colossal produziu uma bola de fogo de pelo menos 6 quilômetros de largura, que, segundo estimativas de especialistas, brilhou mais do que 1000 sóis. E o calor foi sentido por observadores a mais de 48 quilômetros de distância. No entanto, os soviéticos estavam no encalço dos Estados Unidos. E se você pensou que essa explosão que acabamos de ver era gigante, então se segure, porque você não viu nada ainda. Mas vamos colocar as coisas em perspectiva por um momento. A bomba lançada sobre Hiroshima era de 15 quilotons. A primeira bomba de hidrogênio foi de 10 megatons, mas 9 anos depois, em 1961, os soviéticos testaram uma bomba de hidrogênio que tinha inacreditáveis 57 megatons. Isso é 3.800 vezes o poder da bomba que destruiu Hiroshima. O gigante absoluto em forma de arma era chamado de Tsar Bomba e media quase 8 metros em comprimento, além de pesar 27 toneladas, mais ou menos umas 6 vezes o peso do Little Boy, e mais do dobro do comprimento. A monstruosa super-arma era tão grande que nem cabia dentro de um avião, e tinha que ser carregada embaixo. Imagina só a pressão que esse pobre piloto sofreu. Ele e sua equipe tiveram apenas 50% de chance de sobreviver a esse teste. Em 30 de outubro de 1961, o avião que transportava a bomba decolou e saiu voando em direção ao local do teste, uma ilha no